Ano 19. Judeus expulsos de Roma. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. No ano 19 da Era Comum, os judeus foram expulsos de Roma a pretexto de serviço militar obrigatório. O que aconteceu foi que os judeus andavam a converter romanos ao judaísmo e alguns judeus foram acusados de burlar uma mulher da alta sociedade romana. Mais tarde, Joséfo escreveria em Antiguidades Judaicas. Fúlvia foi burlada por 4 judeus criminosos. O marido dela falou com Tibério e 4.000 judeus foram enviados para serviço militar numa terra inóspita. Séneca já antes teria escrito numa carta ao seu amigo Licínio: Na minha juventude, no tempo de Tibério, tornei-me vegetariano. Tive de deixar este costume para não ser punido como seguidor de cultos estranhos. Mas o testemunho mais antigo deste incidente foi de Filo de Alexandria, por volta de 40 da Era Comum, que pretende esclarecer que a ordem de expulsão dos judeus não foi de Tibério, mas sim de Sejano, o malvado ministro dele. Tibério, no fundo, era bom para os judeus. Tácito escreveria: Também houve um debate sobre a expulsão do culto egípcio e judaico, e uma resolução do Senado foi aprovada para que 4.000 libertos que estavam infectados com essas superstições e eram de idade militar deveriam ser transportados para a ilha da Sardenha, supostamente para reprimir o banditismo local, mas um sacrifício barato caso morressem por causa do clima pestilento. Os demais deveriam deixar a Itália, a menos que antes de um certo dia repudiassem os seus rituais ímpios. Suetónio escreveria: Tibério suprimiu todas as religiões estrangeiras e os ritos egípcio e judaico, obrigando aqueles que praticavam este tipo de superstição a queimar suas vestes e todos os seus utensílios sagrados. Ele distribuiu os jovens judeus sob o pretexto do serviço militar entre as províncias conhecidas por um clima insalubre e despediu da cidade todo o resto daquela nação, bem como aqueles que eram prosélitos daquela religião, sob pena de escravidão para a vida, a menos que eles obedecessem. Ele também expulsou os astrólogos, mas após o processo de perdão e prometendo renunciar à sua profissão, ele revogou o seu decreto. O testemunho de Cássio Dio permite-nos localizar este incidente exatamente no ano 19 da Era Comum, porque ocorreu durante o consulado de Marcos Június e Lúcio Norbanus. Ele escreveu: Mais tarde, quando Marcos Június e Lúcio Norbanus assumiram o cargo, como os judeus acorreram a Roma em grande número e estavam convertendo muitos dos nativos aos seus costumes, Tibério baniu a maioria deles. O que retiramos deste incidente? Que em 19 da Era Comum ou antes, já os judeus de Roma convertiam gentios, incluindo pessoas de elevado estatuto social, muito antes do apóstolo Paulo. Os judeus foram perseguidos em Roma durante o tempo de Tibério. Os romanos de famílias prestigiadas, tal como Séneca na sua juventude, durante o reinado de Tibério poderiam ser perseguidos se fossem suspeitos de seguir cultos não romanos que foram interditos. Tudo isto é similar às histórias de perseguição dos cristãos que se tornaram muito frequentes em épocas posteriores, só que aqui trata-se de judaísmo e não cristianismo. Joséfo escreveria assim: Havia um homem que era judeu, mas foi expulso do seu próprio país por uma acusação contra ele por transgredir suas leis. Foi punido por isso. Em todos os aspectos era um homem perverso. Ele então veio morar em Roma e professou instruir os homens na sabedoria das leis de Moisés. Ele também conseguiu 3 outros homens inteiramente do seu mesmo caráter para serem seus parceiros. Estes homens persuadiram Fúlvia, uma mulher de grande dignidade que havia abraçado a religião judaica, para enviar o púrpura e ouro ao templo de Jerusalém. E quando os obtiveram, eles os empregaram para seu próprio uso e gastaram eles próprios o dinheiro que exigiram dela. Diante disso, Tibério, que fora informado do caso por Saturnino, marido de Fúlvia, que desejava que fossem feitas investigações a respeito, ordenou que todos os judeus fossem banidos de Roma, ao que os cônsules alistaram 4.000 homens deles e os enviaram para a ilha da Sardenha, mas puniu um grande número deles que não estavam dispostos a se tornar soldados, por guardarem as leis de seus antepassados. Assim esses judeus foram banidos da cidade pela maldade de 4 homens.